você é prestador de serviços ou vende algum produto, com certeza aí periodicamente você precisa revisar os seus custos e definir o preço de venda, saber se o preço com que você está vendendo o seu serviço ou o seu produto está realmente trazendo a lucratividade que você imagina. Fazer esse cálculo nem sempre é simples e a gente tem que estar muito atento para não esquecer nenhum fator. Vou falar sobre esse tema aqui nesse vídeo, acompanhe até o final. Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade. Já aproveita aqui, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal, que o nosso objetivo aqui é sempre trazer informação de qualidade para os empresários. E essa questão aqui de calcular preço de venda, muitas vezes aí no dia a dia você acaba negligenciando, segue o mercado ou só coloca ali uma margem em cima. Será que isso está correto? Será que você tem realmente a lucratividade que você imagina? Vou falar aqui de algumas questõezinhas bem básicas, mas que você pode talvez estar deixando passar aí no seu negócio. De forma bem básica, por onde que eu começo para definir preço de venda? Primeiro eu tenho que saber os custos que influenciam aí na formação desse preço de venda. E eu posso trazer aqui dois tipos de custos. Eu não vou entrar aqui no mérito de dividir custos e despesas, a gente vai tratar aqui tudo como custo, afinal, tudo que acontece dentro da sua empresa que incorre em algum gasto tem que ser absorvido pelo preço de venda do seu produto. Essa é a única forma que vai trazer receita para cobrir aí todo o custo da sua operação. Então, o que a gente precisa ter primeiro em mente? Custos fixos, que são aqueles que você paga independentemente do volume de vendas ou das horas de serviço prestados, do que é que você faz aí durante o mês. Por exemplo, aluguel, internet, salário de funcionários. Isso não vai mudar se você vender ou não, se você produzir ou não. Você vai ter esse montante aí para pagar mensalmente, ele não varia de acordo com o volume de vendas ou o volume de serviços prestados. Então, esses são os custos fixos. E quais são os outros tipos de custos? Os variáveis. Esses sim vão mudar de acordo com o volume de vendas que você fizer ou a quantidade de horas de serviço que você prestar. Por exemplo, matéria-prima, se você produz alguma coisa, embalagens, se você vende, o próprio custo do produto, você só vai incorrer nele se você fizer a venda, comissões sobre vendas, você só vai pagar comissão se a venda efetivamente ocorrer, senão você não vai ter esse custo. Então esses são os custos variáveis, tudo aquilo que você consegue identificar que só acontece se houver a venda ou a prestação do serviço. Esses são os custos variáveis. Vou trazer aqui um exemplo bem básico. Por exemplo, alguém que produz bolos para vender, tem uma pequena fábrica de bolos. Qual é o primeiro passo? A gente pode começar identificando os custos variáveis para produzir aquele bolo, ou seja, o quanto que vai de ingredientes para produzir uma unidade daquele bolo, o custo da embalagem daquele bolo. E aqui no exemplo eu vou trazer um bolo que tem um custo variável de R$10, eu já mensurei isso aqui. E além disso, aqui no exemplo também, a empresa tem custo fixo de R$2.000, ela gasta R$2.000 para se manter ali funcionando. O que é isso aqui? É o gasto com a contabilidade, com o imposto mensal dela, que talvez se ela for um MEI esse custo é fixo, não varia de acordo com o percentual de receita ali proporcional aos últimos 12 meses. É o aluguel, talvez, que ela paga do espaço que tem para fazer a produção desse bolo. Aqui, nesse exemplo, custo fixo mensal de R$2.000. Se nesse exemplo aqui forem produzidos 200 bolos por mês, como é que eu calculo o custo total de cada bolo? Primeiro, já que eu sei aqui quanto que eu produzo por mês, vou dividir os custos fixos pela quantidade produzida. Nesse caso aqui, R$2.000 de custo fixo dividido por 200, que são a minha produção do mês. Eu produzo 200 bolos por mês, então esses 200 bolos é que precisam absorver esses custos fixos aqui. Aí eu chego a um valor de custo fixo de R$10 por bolo. Qual que é o próximo passo? Eu já sei qual que é o meu custo variável, é de R$10 por unidade. Então, quanto que eu tenho aqui de custo total? Somando a parcela do custo fixo que aquela unidade produzida vai absorver, mais o custo variável que ela já tem. R$10 de custo fixo, mais R$10 de variável, aqui no meu exemplo, o custo total de cada bolo é de R$20. Se fossem 300, por exemplo, eu ia pegar aqueles 2.000 de custo fixo mensal e dividir por 300.
em vez de 200. Eu estou começando a minha operação agora, eu ainda não sei quanto que eu vou vender efetivamente, quanto que eu vou produzir por mês para absorver os custos fixos. Aí a gente vai começando com estimativas. Eu estimo que no meu primeiro mês de atividade eu vou vender 50 bolos. Então esse custo vai ficar mais alto aqui no início. Aí o que eu posso fazer? Ter um capital inicial para absorver esse custo que eu ainda não consigo passar totalmente para a minha produção, para que o meu bolo não fique muito caro, ou realmente começa com um preço de venda mais elevado e depois vai ajustando à medida que o volume de vendas for crescendo. Geralmente o que é mais indicado? Ter aí um montante para iniciar a atividade, para você não ter que elevar muito o seu preço de venda para absorver todos os custos. E depois você vai conhecendo o mercado, conhecendo a sua atividade, vendo se talvez, esse custo fixo está muito alto, como é que eu vou fazer para reduzir? Aí começam as análises mais gerenciais. Mas de ponto de partida é essa informação aqui que você precisa conhecer. E aí, eu já sei agora quanto que custa para produzir uma unidade. E aí eu vou definir qual que é a minha margem de lucro. Quanto que eu quero ter de lucro para cada unidade vendida, para que realmente sobre aquele montante. Aqui no exemplo, eu não trouxe outros custos, como por exemplo, o imposto, que você pode definir quanto que incide percentualmente de imposto sobre cada unidade vendida. Aí você precisa ter mais conhecimento da média de produção mensal, saber lá com o seu contador quanto que você está pagando de imposto. Aí entram outras análises, você vai partir aqui dessa definição, por exemplo, a margem de lucro. Eu quero ter 50% de lucro sobre o meu produto vendido. Aqui no meu exemplo, eu vou então 50%, eu preciso multiplicar o meu custo por 1,5, uma vez e meia, para eu saber o meu preço de venda. De forma bem simples e geral, é assim que a gente calcula. Então, R$20 de custo total vezes 1,5, cheguei num valor de R$30. Esse seria, aqui no meu exemplo, o preço de venda da minha unidade produzida, do meu bolo, para alcançar a margem desejada, para que cubra todos os custos e sobre a minha margem de lucro desejada aqui de 50%, que vai ser R$10 então de lucro sobre cada unidade. Lembrando que a gente precisa levar em consideração todos os custos efetivamente ocorridos. A gente não pode esquecer do imposto, das despesas administrativas, por exemplo. Então tudo isso precisa ser levado em consideração no momento de precificar o seu produto ou o seu serviço. Se você tiver dificuldade de definir isso sozinho, procura um contador para te ajudar a planilhar todas essas informações e efetivamente você ter a informação real, porque muitas vezes a gente acha que é só jogar um percentual ali em cima e está resolvido o problema. Só que no dia a dia vão acontecendo outras despesas que não estavam previstas aqui, e aí é que começam a aparecer aqueles problemas de eu trabalho e não vejo meu dinheiro, eu não sei para onde que o meu dinheiro está indo. Talvez uma das questões não seja... existem aqui dois pontos de vista. Um é ajustar o preço de venda, que pode realmente não estar adequado. E aí, se você ajustou esse lado aqui e realmente continua com problemas, chega a hora de analisar a estrutura de custos da sua atividade. Se ela está realmente condizente com o que você entrega, com o que você produz, se você precisa revisar aí a estrutura de custos da sua empresa. E para isso, uma contabilidade especializada pode te orientar, pode te ajudar. Então, se precisar de ajuda aí para entender se o seu negócio realmente está dando o lucro que você imagina e se não estiver, o que fazer para melhorar esse resultado, seja mexer no preço de venda ou analisar a sua estrutura de custos, nós aqui da Santa Contabilidade estamos disponíveis. É só entrar em contato por meio dos nossos canais de comunicação. Na descrição do canal tem link para o WhatsApp. Pode deixar comentário aqui nesse vídeo, sugestão de assunto aí para mais vídeos. Pode deixar aqui que o nosso objetivo é sempre trazer a informação para o empresário. Um abraço e até o próximo vídeo.